Olá, turma! Hoje nós iremos estudar sobre o Present Progressive, que é o presente progressivo, e iremos entender um pouco, desse assunto. Esse nome tão longo, deve ser complicado, mas nada disso, Present Progressive ou presente contínuo, a mesma coisa. Em português, o presente contínuo ou progressivo é um tempo verbal utilizado para indicar ações que estão em progresso, no presente, no momento da fala. Ou seja, o presente contínuo é um tempo verbal utilizado para indicar ações que estão acontecendo naquele momento que você está falando. Ele é empregado para falar sobre situações temporárias, ações contínuas que estão acontecendo. Eu trouxe alguns exemplos para que vocês possam compreender melhor. Is she working today? Ela está trabalhando hoje? Então, quando lembrar de presente contínuo, é só você lembrar que esse tempo verbal é utilizado para indicar ações que estão acontecendo no momento da fala, naquele exato momento, Aquela coisa, aquela ação, ela está acontecendo. E no exemplo aqui, quando a pessoa pergunta, Is she working today? Ela está trabalhando hoje? Se a resposta for sim ou não, mas ela se referiu, a algo que poderia estar acontecendo no momento, trabalhando hoje, então você repara muito essa questão, da ação, que ela tem que estar acontecendo, naquele momento. I am making lunch now, Eu estou fazendo o almoço agora. Então, o making, que é esse verbo aqui, que é o verbo de fazer alguma coisa, ele está sendo utilizado no ing, que é fazendo, Eu estou fazendo o almoço, agora. E isso indica uma ação que está acontecendo no exato momento em que eu estou falando. O presente contínuo, ele é composto por um verbo principal e por um verbo auxiliar. Utiliza-se o verbo to be no simple present, que é o presente simples, e como auxiliar ao verbo principal é acrescida a terminação ing. Então, assim, essa é a marca do presente contínuo, o ing, que faz com que aquele verbo ele passe a imagem de estar acontecendo naquele momento. Por exemplo, o make, que é o verbo fazer, quando você utiliza ele no ing, making, fica fazendo. O work, que é trabalho, quando você utiliza ele no ing, fica trabalhando. Aqui, é bem importante para que vocês possam anotar no caderno de vocês, que é a estrutura, para que você possa montar uma frase, pensar, e para que você saiba, toda a estrutura do presente contínuo. Que primeiro, vem o sujeito, mais o verbo to be, mais o verbo no ing, o verbo no ing não pode faltar, senão não é presente contínuo, mais o complemento da frase. E aqui a gente tem um exemplo. She, que é o sujeito, o verbo to be, que é o is, que é utilizado para se referir a ela. Se fosse se o sujeito, fosse o you, o verbo to be para ele, seria utilizado o are, You are. Então, você sempre tem que lembrar disso. Sobre o verbo, aqui assistir, watch, é assistir, e quando coloca watching, com essa terminação no ing, fica assistindo. She is watching TV, ela está assistindo TV. Com relação à forma negativa, ela é bem simples, porque você só precisa acrescentar a partícula not depois do verbo to be, ou seja,
Né? A construção das frases negativas, né, ela é feita da seguinte forma. Aqui a gente tem a estrutura da forma negativa, que é o sujeito mais o verbo be, mais a partícula not e depois, né, o verbo ing e o complemento da frase. Utilizei a mesma frase só para você perceber a modificação. Ó. She, que é o sujeito, mais o verbo to be, ó, is, né, porque o she, né, sempre é utilizado com o is. A partícula not, ó, depois do verbo be. E o verbo, né, acompanhado do ing. She is not watching TV. Ela não está assistindo TV. Eu resolvi utilizar o mesmo exemplo para que ficasse mais fácil de você compreender, né, onde é que iria utilizar, né, a partícula not. Já com relação à forma interrogativa, né, o verbo auxiliar to be, ele aparece no início da frase. Né? O padrão da estrutura das frases interrogativas é o seguinte. Você percebeu que na forma afirmativa e negativa, né, sempre vinha um sujeito na frente. Primeiro vinha o sujeito, depois o verbo be. Só que na forma interrogativa muda um pouco, né? Inverte aí as posições de sujeito e verbo be. Na forma interrogativa, né, primeiro vem o verbo to be, logo depois aqui é o sujeito, mais o verbo, né, no ing e o complemento da frase. Olha o exemplo. Is she watching TV? Ela está assistindo TV? Então, você percebe aqui ó, o verbo to be, que é o is, o she, que é o sujeito, que é ela, o watching TV, que é o verbo, né, com o ing, e o complemento da frase. E claro, né, o ponto de interrogação no final, porque é forma interrogativa, você não pode esquecer disso. Então, você percebe que aqui na estrutura da forma afirmativa, enquanto você coloca she is watching TV, ela está assistindo TV, na forma interrogativa, o sujeito ele não vem primeiro. E sim, né, o verbo to be. Is she watching TV? Ela está assistindo TV? Esta, né, meu povo, esta aula foi apenas uma introdução a respeito do assunto, né, que é o presente contínuos, que no livro de vocês vem como present progressive, mas é a mesma coisa de presente contínuos, né, porque é presente progressivo, né, que está acontecendo no momento da fala, e por isso eu utilizo o ing. Na próxima aula, né, eu continuarei o assunto, até porque ele é bem extenso, isso aqui foi mais uma introdução, e tem atividade sim, né, sobre esse assunto, então não deixem de realizar atividade, porque é frequência e participação, e também é muito importante para que a gente possa ir avançando no conteúdo, né, porque as atividades são a prática. E até a próxima aula, turma. Qualquer dúvida é só você entrar em contato comigo. See you, class!